Olá pessoal, mais uma live por aqui, tomando meu chazinho, enquanto o povo não entra aí, pra gente começar a conversar sobre esse tema que eu já venho trazendo algumas vezes, que é a questão do burnout, questão do estresse. Então hoje tem bastante coisa pra gente poder conversar, falar sobre algo tão comum no nosso dia a dia, principalmente aí pós-pandemia, mas não é nem só pandemia não, tá? Isso aí já desde 2019 é o que eu mais vejo em consultório, então vamos conversar sobre isso. Ei, Núbia, boa noite. Caso alguém tenha alguma curiosidade, dúvida, se quiser mandando por aí, eu vou anotando. E Natália, e vou passar para vocês, passar até alguma questão didática, viu, Natália? Sobre a questão do burnout, sobre tratamento, como que eu faço. Elis, deixei algumas anotações, algumas dúvidas. Ei, Carolina, teve pergunta ontem, eu nem consegui responder todo mundo, mas teve gente perguntando se eu já passei por burnout, teve gente perguntando sobre como é feito o tratamento, teve gente perguntando sobre a importância de terapia, de psicólogo. Eu vou conversar sobre tudo isso com vocês. Daqui a pouco a gente inicia. Estou vendo aí duas colegas que têm acompanhado bastante do que eu falo e fico muito feliz em ver vocês tão novas já direcionando para essa área. Natália, essa é a coisa mais comum que eu vou falar, a questão de depressão e burnout. Se pode ser confundido e normalmente é um diagnóstico que se confunde muito no dia a dia, que a gente vê muito disso. Em alguns momentos é até difícil realmente diferenciar, tá? Ei, pai, benção. Stefano, deixa eu anotar aqui, exames. Além do cortisol, na verdade, eu sempre coloco um asterisco, tá? Quando eu vou falar do cortisol com relação ao burnout. Meu amigo, doutor Rodrigo, grande prazer ter você aqui. Núbia, sim, é muito possível isso, vou passar para vocês. Estou vendo que tem bastante pergunta interessante, já tem algumas que eu anotei aqui. Estou aguardando aqui mais 2 minutinhos para ver quem mais vai entrar, para a gente poder começar a conversar. Enquanto isso, quem quiser aí aproveitar, jogar o aviãozinho, mandar para algum colega, algum amigo, alguém que possa se identificar com o quadro, para a gente poder falar sobre esse assunto, que mais uma vez me chama muita atenção o quanto ele se repete em consultório, tá? Minha mãe passando por aí, benção, mãe. É muito comum isso no dia a dia. E já adiantando o assunto, porque muita gente que chega com uma patologia específica, muitas vezes essa patologia ela se iniciou no burnout, no estresse. TSH e burnout tem muita associação, vou falar sobre isso bioquimicamente, tá? Quem que me perguntou aqui, peraí, Patrícia. Vou anotar isso, te respondo, tá, Patrícia? Prometo, tá anotado aqui. Ei, Cecília, boa noite. Ó, cheguei aquela hora. Tá separado aqui para eu poder te mandar sobre a paciente que a gente conversou, mas é porque foi o tempo mesmo de chegar, ver minha pituquinha um pouquinho, comer alguma coisa e dar uma respirada para a gente poder falar. Vou explicar o que é o burnout. Então, começando, já que a Núbia perguntou aí a questão do burnout. Cansaço, indisposição, libido ruim, não tem vontade de sair da cama. É um cansaço muitas vezes físico, emocional,
um cansaço psicológico, tá? Gestação, vou anotar aqui, tá? Se pode fazer. Na verdade, pode não, deve, tá? Mas eu já vou te responder isso melhor. Então, na verdade, quando eu venho trazer burnout, muitas vezes se confunde por síndrome da fadiga crônica, tá? Que tem algumas diferenças. O burnout, classicamente, a gente está falando em estresse, tá? Um conceito muito antigo que se iniciou com Husserl lá na década de 60, que criou o conceito do estresse. Burnout já é falado há muitos anos. O que, pelo menos para mim, mudou muito é a forma de abordar, a forma de enxergar isso. Então, por exemplo, é uma fadiga, uma indisposição. Deixa eu abrir uma tela aqui para ver se eu consigo depois mostrar para vocês. Que é uma pequena aulinha que eu tenho sobre o burnout. Ver se eu vou conseguir passar. Então vamos lá. Cansaço, exaustão física, mental e emocional. Muitas pessoas têm alteração do sono, hipersonia, tem muito sono, ou falta de sono. Muitas pessoas têm alterações, inclusive cardíacas, uma hipertensão, taquicardia. A pessoa muitas vezes acha que está com um quadro de arritmia e, na verdade, é um quadro relacionado a alteração hormonal, indisposição, alterações do apetite. Algumas pessoas perdem a fome, outras têm muito mais fome. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que disso tudo. Dor muscular, muito comum, por isso também se confunde com fadiga crônica. Então, primeiro, o que precisa entender? É um quadro muito geralzão. Ele pode se confundir com depressão, ele pode se confundir com fibromialgia, quando tiver uma característica maior com relação à dor. Diagnóstico é sempre quadro clínico. Não existe, e eu mostrei, estou vendo o Dr. Elvídio, colega que está participando aí, alterações do humor, Stefani, com certeza, muita alteração do humor, muita. A pessoa oscila muito a questão do humor. Então é um quadro que algumas pessoas falam assim, mas Dias, isso a gente vê com quase todo mundo, tá? Uma coisa é você um dia estar cansado e quer dormir um pouco mais, a cama está te puxando para ficar meia hora, uma hora a mais, colocou o despertador e deixou ele tocar mais vezes. Isso aí a gente está falando de cansaço. Quando eu estou falando em burnout, muitas vezes a pessoa ela tem muita vontade de sair da cama, mas não se encontra com energia para sair da cama. Vou falar sobre o Covid, tá, Núbia? Foi bom você ter lembrado. Pera aí, relação com Covid. Causas, Covid. Deixa eu colocar aqui. Então entendam o seguinte. Primeiro, qual que é a diferença da síndrome da fadiga crônica? O burnout, o quadro do burnout está sempre presente na fadiga crônica, mas nem sempre é o único causador. Uma infecção viral, por exemplo, Epstein-Barr, pode levar à síndrome da fadiga crônica. E uma infecção que muitas vezes não é diagnosticada. Uma infecção como o próprio Covid pode levar à síndrome da fadiga crônica, que na verdade hoje a gente chama de Covid longo ou síndrome pós-Covid. O burnout, inicialmente, ele sempre foi falado com relação a alterações que vinham devido à carga de trabalho. Então a pessoa que era muito cobrada no trabalho, a pessoa que se sentia muito cansada, que estava trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, começava a trazer algumas alterações compatíveis com o quadro de burnout e, depois eu viro aqui para mostrar para vocês essas imagens. E tinha o diagnóstico. O que eu ouvi lá em 2006, 2005, quando eu estava para formar? O que eu ouvia? É estresse. Como que trata o estresse? Fala para tirar férias. Tira 10, 15 dias de férias e tá bom. Uma semana, vai para a praia. Só que esse conceito mudou. Na verdade já não era assim. E eu vim aprender diferente depois. Então primeiro, quadro clínico. Eu vou ler para vocês o que está na minha frente. Exaustão física, mental, emocional. Dor de cabeça é muito frequente, quadro de, não somente o quadro da enxaqueca, que é um tipo, mas a dor de cabeça, cefaleia tensional, alterações gastrointestinais, aumento da pressão, isolamento, dor muscular, libido muito ruim,
alteração cardíaca, da frequência cardíaca, dificuldade de concentração, memória fica muito ruim, negatividade. Então isso tudo é muito subjetivo para algumas pessoas. Então chega o paciente com um quadro clínico desse, que muitas vezes ele não me procurou por isso. Ele chegou porque ele tem... Luciana, ele chegou porque ele está ali querendo emagrecer. Ele chegou porque está ali para tratar uma doença autoimune. Enfim, por outros motivos. Porque ele acha que tem depressão ou que tem uma fibromialgia, por exemplo. E aí me vem com todo este quadro clínico. Tá? Nesse quadro clínico, a gente já tem possibilidade, Enívia, de iniciar o tratamento. É isso que algumas pessoas não entendem. A gente não trata o burnout pelo exame específico. Claro que o exame é importante, mas não é ele quem vai me direcionar. Quando eu coloquei no meu curso de injetáveis a aula sobre burnout, eu dei um exemplo muito típico, que foi de um colega médico que me procurou. Ei, Jordana, boa noite. Quarta-feira eu tô lá, hein? A gente tem que marcar o horário. Um colega médico, indicado inclusive pela colega Jordana, e com a frase clássica entre médicos, dentistas, quem é profissional liberal, principalmente da área da saúde, é assim: nossa, a vontade é chegar no consultório e todo mundo ter desmarcado, para poder voltar para casa e dormir, descansar e fazer o que for. A pessoa não tem vontade de atender, muitas vezes. Vai porque precisa, porque é profissional liberal. E este paciente específico, o exame de sangue dele estava perfeito. Exame excelente. Praticava atividade física, claro que o rendimento tinha caído muito. Parte hormonal estava excelente, falando especificamente da testosterona. Porém, iniciei o tratamento e com 3 semanas apenas ele já estava muito melhor. Eu tenho o relato dele, eu coloquei no curso tudo bonitinho, e tem lá o relato dele. Copiei cada frase do que ele falou. E foi interessante porque ele chegou para a consulta, o retorno dele, a primeira consulta foi em abril deste ano, 3 semanas de tratamento, foi no finalzinho de abril, e ele foi consultado na segunda ou na terça e meu curso era na sexta. Então na sexta, nesse meio tempo aí, eu peguei e coloquei esse relato na aula. Agora, claro, o paciente sentou, tem essas queixas, vamos procurar entender o que está acontecendo. Exame é importante? É importante. Perguntaram aí sobre algum exame além do cortisol. O que acontece? Não anotei quem foi que perguntou. O cortisol realmente é um hormônio importantíssimo com relação a burnout e ao estresse. Porém, por mais que eu solicite no exame de sangue, ele não é o que vai me dizer se eu vou ou não tratar o paciente, porque o cortisol no exame de sangue, ele não é fidedigno, ele não é um bom parâmetro de avaliação. O ideal é pelo exame de saliva. Ah, doutor Dias, mas onde que eu faço? Hoje em dia, eu não peço de rotina exame de saliva, tá? Sem conflito de interesse, mas um dos melhores laboratórios que tem no Brasil é de Juiz de Fora, mas eu não peço, porque eu me guio pelo quadro clínico do paciente. O cortisol, ele me direciona, às vezes, quando está muito baixo ou muito alto. O que acontece, gente, com o burnout? Alterações hormonais, nosso corpo ele se prepara pelo que a gente chama de luta e fuga. O seu corpo, quando você tem um estresse, não tem um estresse, quando você imagina um estresse, igual alguém perguntou aí se pode ter depressão e ansiedade junto. Se você é uma pessoa ansiosa, se você já está hoje, segunda-feira, preocupado com algo que vai acontecer no sábado, no domingo, eu digo preocupado e não um pouco ansioso, não querendo ser resolutivo. A ansiedade, existe um ponto dela que eu falo que é saudável. E eu me considero ansioso. Mas em alguns momentos, na verdade, hoje em dia, na maioria dos momentos, é uma ansiedade boa, que me leva a executar aquilo que eu preciso executar. Agora, quando a ansiedade é ruim, você não consegue executar o que precisa, fazer seu trabalho, seu estudo, e você gera no seu corpo a produção de hormônios que são os mesmos que um soldado de guerra vai produzir. Adrenalina, noradrenalina, que levam a ataque cardíaco, que levam a sudorese, que muitas vezes no momento deste é confundido com crise de pânico. A pessoa acha que está tendo uma crise de pânico, uma ansiedade generalizada. É por essa alteração hormonal.
Todo mundo já ouviu falar que o cortisol aumenta com estresse. Sim, ele aumenta. Só que o que acontece? Existe um grande problema nisso. O cortisol, a sua glândula que produz, a nossa glândula, que é a suprarrenal, você vai produzindo cortisol. Vamos supor, tá? Vou chutar números aqui. Estou só lendo o que a Cecília colocou aqui, só para eu concluir. Vamos supor que o normal do cortisol seja 10. E aí você está ansioso, produz 15. Continua ansioso, produz 18. E vai aumentando. Chega uma hora que seu corpo também não vai conseguir produzir esse hormônio, que é importante para a saúde, no nível adequado. E aí, quando a gente acorda, e quando acorda, o despertar, o ideal é que o cortisol esteja alto, tá? Não acima do normal, mas esteja no nível adequado. Se ele estiver muito baixo, você não vai ter disposição para sair da cama. Por isso que muitos colegas médicos, não é a minha conduta padrão, utilizam a hidrocortisona base no tratamento. Às vezes já iniciam um tratamento com a hidrocortisona base, que a gente fala é bioidêntica. Não está errado, mas não é a minha conduta inicial. Então, se eu estou falando de acordar com cortisol regular, a primeira forma, eu já estou entrando na parte de tratamento, fundamental da gente entender isso, é conseguir controlar o que a gente chama de ciclo circadiano, tá? Sono-vigília, ou seja, dormir bem. Nenhum paciente sai do meu consultório com quadro de burnout sem eu procurar tratar a qualidade do sono. Muitas vezes ele fala assim, doutor, mas eu durmo 11 horas da noite e acordo às 7, durmo 8 horas por dia. Mas está tendo sono de qualidade? O sono é reparador? Se não for, a gente precisa tratar. Deixa eu só ler aqui o que a Cecília colocou. Ruby perguntando se a ansiedade faz atrapalhar meu raciocínio lógico. Hoje em dia não, já foi assim. Como eu respondi ontem, na caixinha de pergunta, a questão do burnout, eu já passei pelo burnout, tá? Existe uma palavra que eu gosto muito, que eu ouvi de um amigo uma vez, ele falou, mas olha a sua história de resiliência, e não se falava tanto em resiliência, então burnout também tem esse lado que eu vou abordar, tá? A gente tem muito tempo para poder conversar. A Cecília colocando, ela que é psiquiatra, a doutora Maria Cecília, que trabalha com a gente lá, tá? Mês que vem a gente vai vir falar da inauguração de 3 Rios, e que sabe muito bem, colocou muito bem. A ansiedade é um quadro que pode estar presente na depressão, mas não está somente no quadro de depressão. Tá? Existem outras possibilidades. Stefane, concordo totalmente com o que você está falando, mas na minha experiência, e nesse tempo que eu venho atendendo tanta gente com burnout, eu me preocupo muito pouco com nomes de síndromes, quadros, diagnóstico específico. Porque você sabe bem, nessa área nossa da integrativa, a gente aborda o paciente todo. Então eu vou tratar muitas vezes essas queixas desse paciente. E existem características que se misturam. Tenha ele, se a gente for enumerar, tá? Se a gente for colocar lá em critérios de diagnóstico, se ele encaixa mais no burnout, na depressão ou fibromialgia, por exemplo. Vamos colocar três pontos aí. Acontece que várias situações se repetem em qualquer uma das 3. Então eu vou tratar a situação. Mas sim, o diagnóstico que eu dou normalmente é já no primeiro momento e diagnóstico clínico. Claro que isso pode mudar pela anamnese ali. Claro que isso pode mudar. Às vezes o paciente volta com o exame depois, eu identifico algo ali que eu falo, olha, não era o burnout. O quadro clínico é parecido, mas não era o burnout. O que não quer dizer que o tratamento foi errado, e eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Uma coisa importante abordar também, já que falou em tratamento, a minha função de trazer para vocês informações quase que matemáticas, que eu sempre falo que é a questão bioquímica. Mas não dá para a gente esquecer do que eu falei de resiliência, do lado psicológico, do que possa ter causado. Burnout hoje não é só trabalho, burnout é pandemia que pode trazer, é uma separação, é a perda do ente querido, é um assalto que você sofreu, enfim, várias situações, e às vezes não uma situação específica, porque antes a gente falava muito pontual, perdeu uma pessoa na família, hoje não, aquilo vai se repetindo, e as pessoas vão começando a achar que aquilo é normal. Eu já ouvi, eu não coloquei ontem nos depoimentos, eu já ouvi de algumas pessoas
eu não sabia que eu estava doente. Porque a pessoa achava que aquilo era o padrão dela. A indisposição, cansaço era aquilo. Era taxado como preguiçosa e tudo. Até que teve uma melhora, ela falou, caramba, tá diferente. Deixa eu só colocar aqui. Na xerostomia não tem tanta relação não, tá? Mas deixa eu voltar. Então, quadro clínico, acho que deu para vocês entenderem que ele não é específico. Quando eu vou falar em diagnóstico, igual eu falei aqui do cortisol, o que é importante, o que eu abordo? Então eu vou entender assim, a fisiologia. Se eu falei que a suprarrenal é o órgão importantíssimo para a produção desse hormônio, quem que a suprarrenal utiliza de suprimento para poder estar trabalhando e produzindo esse hormônio? Primeiro, ela precisa de vitamina C. Ela precisa de vitaminas do complexo B. Eu preciso para a produção hormonal de mitocôndrias funcionantes. Então, se eu não tenho isso funcionando bem, se eu não tenho esses nutrientes, a tendência é maior do quadro. Então, estes exames já me direcionam se o quadro seria ou não de burnout. Por que eu falei que se for fibromialgia, depressão ou burnout, não muda tanto? Porque o paciente que tem uma deficiência de vitamina C, vitamina D, que eu nem falei porque é hormônio, vitaminas do complexo B, que tem uma carência tem um problema mitocondrial, que a gente vai avaliar também pela avaliação clínica, mas que é um paciente que a gente faz prova terapêutica, com uma coenzima Q10 ele vai melhorar, não importa o que ele tem, burnout, depressão, fibromialgia. Se o corpo dele está precisando disso tudo, ele vai se sentir melhor a partir do momento que fizer a reposição disso tudo. Então, quadro clínico. No curso, para quem perguntou aí sobre o cortisol, eu peguei um trabalho científico que fala, inclusive, que aí falava mais da síndrome da fadiga crônica, onde um dos fatores pode ser o burnout, falando que o diagnóstico é clínico, por exclusão, como você citou, acho que foi Stefânia, assim como síndrome do intestino irritável, que está intimamente relacionado, e fibromialgia, que são diagnósticos feitos por exclusão. E isso tem muita relação também com algo que eu falo, repito várias vezes, que é a questão hormonal. Então deixa eu responder a Patrícia. TSH alto. O que é o TSH? TSH é o hormônio que tem a função de estimular a tireoide a trabalhar normal. Ele sai aqui da nossa hipófise, chega aqui na tireoide e fala com ela assim, produz mais hormônio, estou precisando de mais T3, só que na verdade a tireoide não produz T3, ela produz 10% é T3, a maior parte é T4. Ela produz T4, o T4 cai na corrente sanguínea, vem, eu preciso de T4 na ponta do dedo, T3 na ponta do dedo. Esse T4 vai ser convertido em T3. É fisiologia. Qual que é a relação disso com estresse? Porque a tireoide e suprarrenal, elas estão ali, coladas, juntas. Apesar de uma estar aqui, as outras duas, as suprarrenais, como diz o nome, acima dos rins. Por quê? É fundamental nível adequado de cortisol para a conversão do T4 em T3. É fundamental que eu tenha selênio e zinco para a conversão de T4 em T3. Se isso não acontece, eu não vou ter o hormônio funcionante, que é o T3. E aí a gente mede, às vezes o TSH está normal. Mede o T4 está normal, mas o T3 está baixo. E muitas vezes, quando não há essa conversão adequada, o T3 deixa de se formar e forma T3 reverso. Uma pequena mudança bioquímica muda completamente o efeito do hormônio. O T3 reverso é hormônio de hibernação. Toma T3 comum. Vai lá, manda manipular T3, quem não precisa. Vai ter taquicardia, vai ficar acelerado, vai ter tudo isso. Para quem não precisa. Agora, T3 reverso. É hormônio da hibernação, metabolismo lento, cansaço, indisposição. Então, vocês estão entendendo que às vezes um problema psicológico vai trazer um resultado bioquímico. Que se eu não tratar as duas coisas, eu não vou ter resultado. A minha parte eu falo que é simples, que é a correção bioquímica.
E muitas vezes a pessoa precisa, eu gosto às vezes de trazer algumas dicas, ó, desenvolva a sua inteligência emocional. Achei aqui por acaso, tá? Não tinha separado para live não. Leitura, a segunda leitura eu ainda anotei aqui, ó. A segunda vez que eu li o livro. Tá aqui, ó. 2012, tá? Não sei se está dando para ver aí. Então, desenvolva a sua inteligência emocional. Na época eu não comprei pensando em burnout, nada disso, mas é importante entender. Eu tenho um folder no consultório que eu vou explicar para o paciente por que inicialmente eu falava em emagrecimento, mas hoje eu abordo para a saúde no geral. Por que a gente adoece? Alimentação ruim, falta de atividade física e estresse. Como que nós vamos corrigir? Alimentação, atividade física e controle do estresse, seja como for. Tem gente que vai fazer com terapia, tem gente que vai fazer yoga, tem gente que vai fazer meditação. Então nós temos várias formas de abordar isso, tá? Deixa eu só ver o que estão perguntando, senão eu me perco. Luciana, deixa eu então já começar a responder, senão eu vou me perder. Baixa resposta antidepressivo. Sim, tenho pacientes com diagnóstico de depressão, tá? Coloquei ontem depoimento de uma colega médica, inclusive, psiquiatra, e que ela falou, olha, eu já faço o tratamento, tá lá, tô falando porque tá lá, tá? Com os antidepressivos, mas não estava tendo resultado porque estava associado ao burnout por esta questão bioquímica. E a parte bioquímica é o básico da coisa, é para o seu corpo funcionar. Senão ele não consegue andar. O que adianta eu te dar, por exemplo, um inibidor de recaptação de serotonina? O que é isso, doutor? Esse nome esquisito. Fluoxetina, sertralina, venlafaxina, desvenlafaxina. Ele vai pegar a serotonina de forma bem grotesca. Cecília, me corrija, tá? Você que é psiquiatra, se estiver errado. Vai fazer com que você utilize mais essa serotonina. Tá errado? De forma alguma. Mas um conceito básico é estimular a produzir de serotonina. Para isso eu preciso de magnésio, vitamina B6, triptofano. Lembrando que o burnout muitas vezes ele está associado com alterações gastrointestinais. A pessoa às vezes tem uma alergia crônica, está com disbiose, está com uma inflamação intestinal e não vai conseguir absorver os nutrientes da forma necessária. E muitas vezes nem consome esses nutrientes, só come porcaria e aí não vai adiantar. Aí a doutora Carolina colocando que a adrenal é o tanque de gasolina. Estresse pode levar a fibromialgia, sim. Existe mudança de comportamento. Ei, Lucimeire, os últimos 2 meses eu não consegui acompanhar, hein? A Lucimeire é a pediatra da Manu. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? Os últimos 2 meses eu não consegui ir, mas eu sei que tá tudo caminhando, graças a Deus, muito bem. Núbia, com relação à sertralina, deixa eu passar para vocês uma opinião, uma conduta médica minha, deixar bem claro. Como eu estou falando muito de vitaminas, minerais e ainda nem abordei muito a parte hormonal, isso não quer dizer que eu seja contrário a remédio. Em determinado momento, se for necessário, e às vezes até no primeiro momento o remédio, nós vamos utilizar remédio. A questão é que eu não vou utilizar o remédio achando que ele vai ser o salvador da pátria, sem corrigir todas essas questões. Então eu gosto de fazer um desenho que é como se a pessoa estivesse lá no fundo do poço. O que precisar fazer para ajudar a erguer e colocar ali em cima, nós vamos fazer, mesmo que precise do remédio naquele primeiro momento. Até eu conseguir trazer a saúde de volta para o seu corpo, desinflamar seu intestino, repor o nutriente da forma adequada e fazer reposição de hormônio. Tá? Por que acontece muita alteração de libido? Deixa eu mostrar um gráfico para vocês que vai ficar mais claro. Eu vou virar a câmera, tá, gente? Rapidinho. Cadê o negócio de virar a câmera? Tá aqui, ó. Olhem essa imagem. Colesterol formando pregnenolona, formando cortisol aqui embaixo, e aqui os hormônios sexuais. Cortisol é o hormônio do estresse. Se eu preciso produzir cortisol, o que o corpo faz? Bloqueia a produção dos hormônios sexuais. Diminui a disposição, libido vai lá para baixo. Por quê? Eu quero sobreviver, eu não quero reproduzir. A gente desvia
a pregnenolona, que é o hormônio da memória, para poder formar cortisol. Então entenda o seguinte, primeiro, naquele momento que o cortisol está muito alto, ele bloqueia o efeito da testosterona. Segundo, como eu mostrei aqui para vocês, claro que medicina não é matemática, mas o gráfico dá para vocês enxergarem muito bem que quando o corpo pede mais cortisol, cortisol é sobrevivência. Eu quero sobreviver ou eu quero reproduzir? Eu não consigo reproduzir se eu não estiver sobrevivendo. Ele vai diminuir testosterona buscando produção de mais cortisol. E eu não vou ficar falando horas aqui de testosterona, que tem live sobre isso, mas ele é fundamental em todo este quadro clínico. Por isso que muitas vezes, mesmo o paciente jovem, precisa num momento inicial repor testosterona até que o corpo consiga melhorar tudo. Outras situações não. Tem gente que eu vou falar, não vou te dar testosterona, daqui a um mês você está melhor, não vai precisar, seu corpo volta a produzir. Só que tem gente que está tão baixa, há tanto tempo, e ainda às vezes associada a tudo isso, tomando porcaria de anticoncepcional, não adianta, não vai ter benefício, não vai ter melhora. Sabe por que eu tenho falado tanto sobre burnout? E tenho trazido e tenho publicado, hoje inclusive eu fiz 2 publicações sobre 2 pacientes que eu atendi pela manhã, da parte de emagrecimento. Mas por quê? Porque andaram me cobrando, você não atende mais, você não fala mais de emagrecimento. É porque é tão satisfatório ver a melhora rápida dos pacientes com burnout, é tão satisfatório esse feedback, igual que eu coloquei ontem e hoje, alguma coisa, do paciente já te mandar por direct, por mensagem, diz, eu sou outra pessoa. De uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu fui promovida no trabalho, e porque eu estou fazendo uma coisa que eu sabia que eu tinha competência para fazer, mas eu não tinha força, eu não conseguia desenvolver meu trabalho. De gente que fala assim, teve uma que era funcionária pública, e ela me falou, diz, eu não tenho compromisso com o horário, eu tenho compromisso com o a fazer. E o que eu percebi? Eu estava terminando o meu trabalho 5h30, 6 horas da tarde para ir embora. Agora eu termino 3, 3h30. E eu posso ir embora, eu fiz tudo e muitas vezes com melhor qualidade. Então eu estou falando em qualidade de vida. Por que também eu falo tanto? Como hoje à tarde eu atendi paciente de emagrecimento, com quadro também de burnout. Eu falei, olha, primeira coisa, eu quero que você volte e fale que você está melhor, que a sua disposição melhorou. Por quê? O que a gente faz quando a gente está cansado? Final de semana, você acordou, está cansado, está indisposto, ou à noite em casa? Ah, estou cansado, vou comer um doce. Por quê? Isso traz um benefício. Isso traz uma sensação de recompensa. Isso traz, muitas vezes, o aumento na produção de neurotransmissor, de dopamina, de serotonina. Energia, eu estou falando que você não tem energia. O que dá energia rápido? Carboidrato, açúcar. Então, claro que uma pessoa com este perfil não vai conseguir seguir uma dieta que seja, ou dificilmente vai seguir uma dieta cetogênica, que não tenha carboidrato. E aí ela vai se frustrar. Então tá tudo muito interligado. E para vocês, colega, que tem me acompanhado, quem está começando aí, tenham muita atenção com isso. Somente agora em 2022 que vai ser colocado como doença a síndrome de burnout. Mas é o que eu falei, para mim não importa o nome. Tem gente que chama de burnout, de burnout, síndrome da fadiga crônica. Inclusive, não é o tema hoje, mas o aparelho que eu trouxe mês passado do REAC, ele foi criado inicialmente pensando na questão do estresse. O estresse que vai descompensar todo o nosso corpo. Tá? Deixa eu ler aqui, doutora Maria Cecília. Processo de neuroinflamação devido a estresse oxidativo mexe com toda a produção de neurotransmissor. A gente precisa, para poder formar a serotonina, igual eu falei, da B6, magnésio, triptofano. Para poder formar a dopamina, eu preciso de um outro aminoácido, que é fenilalanina, que se eu não conseguir absorver, eu não vou produzir a quantidade adequada, a quantidade que seu corpo pede. Então isso vai formando uma cadeia que uma coisa vai levando a outra. Só que do mesmo jeito que uma coisa leva a outra, piorando o seu quadro clínico, quando a gente começa a tratar, a gente vai fazendo o contrário. Por isso também que muitas vezes o paciente chega e assusta, e eu já oriento que o começo do tratamento é assim. O que é assim? Um monte de exame, um monte de manipulado, às vezes um monte de procedimento de injetável. Daí 1 mês, 2 meses ele já está melhor.
eu vou repetindo. Eu vou diminuindo, aliás. Normalmente, tá? 80, 90%, com um mês já tem um resultado bom. Com 3 meses é a hora que eu falo assim, olha, você está praticamente de alta, volta daqui 3, 4 meses para eu te ver. Tem uma paciente em especial, eu tenho que pegar até mandar um oi para ela, que ela mudou de Juiz de Fora, que foi muito marcante para mim ano passado, que é do livro que eu sempre trago aqui, é Como Vencer a Fadiga Crônica, acho que esse é o livro, que eu sempre trago, falo que eu ganhei dela, ela que me indicou o livro, alguma coisa nesse sentido. Mas ela não estava conseguindo desenvolver trabalho nenhum. Ela estava muito cansada, os hormônios todos bagunçados. Tá? Fora que aparentemente também muda muito, porque você está consumindo vitamina C. O que adianta sair tomando colágeno? Vai adiantar porcaria nenhuma. Você vai precisar suplementar vitamina C em dose alta. E entenda o seguinte, pele, unha, cabelo, eles são para o nosso corpo o extra, tá? O supérfluo. Então, primeiro lugar que você corta quando você tem contas altas, quando vem uma pandemia, é o supérfluo. E ele vai ser o último que você vai voltar a gastar. Então, quando você dá vitamina C para o seu corpo, quando a gente está suplementando, ele quer ajudar a produzir cortisol, ele quer melhorar a sua imunidade, quer usar como antioxidante, porque no burnout existe um processo oxidativo muito alto também. Um estresse traz esse processo muito alto. E aí depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende de cada pessoa, de cada momento, de como vai ser feita a suplementação, é que vai vir o benefício estético. Eu normalmente nem falo da parte estética quando é esse caso. Mas o que tem de pacientes que diariamente chegam ao consultório e falam assim, Dias, como que meu cabelo melhorou? Nossa, minha cabeleireira que eu vou há 10 anos falou que meu cabelo tá lindo. Mano. Claro, porque ele está pedindo nutriente, mas aí depois de um momento já. Depois que já apresentou uma melhora. Deixa eu só passar que teve alguém que perguntou se sempre é feito o tratamento, alguém tinha me perguntado, com injetável. Não, gente. Eu no final vou falar um pouco mais sobre injetável, mas basicamente é o seguinte, eu trabalhei anos sem injetável. Eu comecei a ver muito burnout atendendo alguns pacientes em Viçosa, lá para 2014, 2015. Comecei a ver muito quadro de burnout. E inclusive uma psicóloga, que era professora na Universidade de Viçosa, e foi quando eu fiz essa sugestão diagnóstica para ela, que na época eu estava ainda estudando mais esse quadro, e fizemos o tratamento, e ela depois de 3 meses estava ótima. Ela falou, isso tem que ser falado disso. Porque o que tem de adolescente, de adulto, jovem, usando medicamento, e que muitas vezes não precisa, porque na verdade o quadro é o de burnout, isso tem que ser falado. Agora, qual que é a diferença, o que eu estava falando sobre o injetável? O dela a gente demorou 3 a 4 meses para ver um benefício, para ver uma melhora importante. Quando eu faço injetável, é claro que eu consigo, quando é o caso, uma melhora mais rápida. Deixa eu ver o que mais. Ei, Roberta. Você ficou muito bem com o implante. Núbia, não. Injetável não é corticóide. Injetável que eu estou falando são esses suplementos com enzima Q10, que melhora a mitocôndria, vitamina C, vitaminas do complexo B. Se o paciente tem um quadro muito ansioso, sono não está legal, eu quero melhorar a serotonina, melatonina, eu posso dar o triptofano para poder ajudar. A imensa maioria, mas aí não é a questão do burnout, isso é todo mundo, né? Hoje em dia, com a vitamina D baixa, vamos suplementar na dose justa. Inclusive, para eu poder formar serotonina, eu preciso também da vitamina D, senão não adianta. Não vai formar. E aí a vitamina D está muito baixa. E tem relação importantíssima com as dores. Um diagnóstico que muitas vezes eu questiono, por exemplo, é o de fibromialgia. Ah, doutor, eu tenho fibromialgia. Tá, legal. O que você está tomando? Estou tomando pregabalina, estou tomando um inibidor de serotonina, seja lá qual for. Ok, não vou discutir que você não tenha o quadro de fibromialgia, mas vamos fazer o seguinte. Vamos tratar. Tem todo esse conceito que eu identifiquei como burnout. Tem todas as deficiências de nutrientes. E aí a pessoa melhora, repõe todos os nutrientes e volta depois e fala assim, não tem mais dor, estou me sentindo melhor. Ou meu quadro álgico melhorou muito.
Primeiro, para mim, fibromialgia, se a pessoa não suplementa vitamina D e magnésio, no mínimo, não dá para falar que é fibromialgia. Pode ser simplesmente uma carência de nutriente. Ela pode estar com falta de vitamina D, pode estar com falta de magnésio, e isso aí não classifica como fibromialgia. Tá? Nem sempre porque tem tender points, né, que são os pontos de dor da fibromialgia, o diagnóstico vai ser fibromialgia. A Camila está perguntando, tem a opção de fazer oral? Sim, Camila, tem. Como eu disse, eu trabalhei muitos anos com via oral. Alguns casos, deixa eu explicar para vocês a minha postura e conduta dentro de consultório. Tem gente que eu falo assim, olha, tá péssimo. É indicação fazer injetável porque tá muito ruim, a gente precisa suplementar. Tem paciente que eu deixo como sugestão. Você quer fazer para ser mais rápido? Eu não consigo, eu não sou de Juiz de Fora, atendimento online. A gente vai fazer isso por via oral. Existe essa possibilidade. Sabendo que se o intestino está inflamado, diminui um pouco a absorção, mas existe a possibilidade. Não achem que o tratamento é somente pelo injetável. Tá? Assim como nem só o via oral. Se não tiver mudança comportamental, começar a entender a importância de uma atividade física, a qualidade do sono. Atendi recentemente uma pessoa que falou assim, diz, eu não melhorei nada. Tá, tem quanto tempo que começou o tratamento? Tem 14 dias. Primeiro, tem muito pouco tempo. Ok. E o sono? Não, meu sono, eu comecei a tomar aquela fórmula com melatonina, não sei o que, não adiantou nada não me apaga não. Falei, não, mas aquilo não vai te apagar. Como é que é a sua rotina? Não, continua, eu vejo televisão, não sei o que, até umas 10, 11 horas, aí eu deito ali, mas eu não consigo parar. Então eu fico no celular. Não. Primeira coisa, higiene do sono. Desligar a tela, pega um livro para ler. Eu trouxe até algumas coisinhas aqui para vocês verem assim, não é teoria, é prática que tem no meu dia a dia para poder trazer essa qualidade. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui das coisas que eu anotei, peraí, porque já são 9h43. Vitamina D tá muito... Meu Deus do céu, vitamina D de 11 não é baixa não, é 0, tá? Mesma coisa que nada. Peraí. Vitamina D de 9,8, que desespero. E o pior é que aí vai ter gente que vai prescrever para vocês 1.000 unidades por dia, ou 10.000 por semana. Então, pegar sol pela manhã não é o mesmo efeito de tomar vitamina D, tá? Claro, o natural é sempre muito bem-vindo, se expor ao sol. O sol que produz vitamina D é de 10 da manhã às 4 da tarde. Sol de 8 da manhã, fraquíssimo para isso. 10 a 15 minutos, braços expostos, perna exposta. Então não adianta estar lá no sol toda coberta, só o rosto, não. Braço, perna, 10 a 15 minutos. Esse é o sol que vai produzir, em média, tá? 5 a 10 mil unidades de vitamina D por dia, em média. Porém, quando está muito baixo, isso não vai ser suficiente. Tem que suplementar. E hoje em dia todo mundo praticamente tem a vitamina D muito baixa. Aí tem comprimido, tem gota, tem injeção, tem muita forma de suplementar a vitamina D. Deixa eu mostrar para vocês entenderem. Diz, eu tenho que consultar, tenho que tomar um monte de remédio. Olha só, para quem tem problema com o sono. Lavanda é uma ótima opção, um óleo essencial para poder ajudar. Eu não fico sem minha formulaçãozinha. Aqui tem taurina, inositol, melatonina. Eles vão estimular a L-teanina. A L-teanina, por exemplo, ela vai estimular GABA, que é o mesmo neurotransmissor estimulado, por exemplo, pelos alprazolam, claro, sem o efeito colateral, tá, dos Rivotril da vida. E vou comentar, Cecília, isso que você colocou do Arthur. Então nós vamos estimular a GABA. A melatonina, gente, ela não apaga ninguém. Tudo bem que tem gente que fala assim, eu tomo e me dá sono. Melatonina é para dar sono de qualidade. E ela é um hormônio contrarregulador do cortisol. Então o cortisol alto, ele vai inibir a produção de melatonina. Então o que eu quero fazer? Começar a inverter isso aqui. Mesmo que seja forçando a barra. A porta está agarrada, deixa eu forçar. Deixa eu dar melatonina para poder subir e dar alguma substância, reloura, por exemplo, que pode ajudar a modular. Quando a gente fala modular cortisol, não é jogar ele para o alto nem para baixo. É deixar no nível adequado. Duas outras coisas que eu sou apaixonado, já coloquei muito aqui, até no meu feed lá para trás eu falei, são ashwagandha, um fitoterápico, e rhodiola. Eu já atendi paciente que chegou para mim e falou assim, diz, eu estou usando
ashwagandha com rhodiola tem 3 meses. Poxa, que legal. Ah, não, eu vi lá no seu feed, liguei na manipulação, pedi umas doses lá, eles fizeram para mim. Cecília, exatamente. Quando eu fiz o curso do Coimbra, ele falava de 10 da manhã às 4 da tarde, 15 minutos, e a gente sabe que isso dificilmente vai realmente atingir o nível, para quem está igual, colocar aí 9, 10, 11 de vitamina D, você vai chegar a um nível excelente, e ninguém faz isso hoje em dia, né? Isso aí era uma realidade nossa um século atrás, andando na rua, se expondo ao sol, zona rural. Hoje não é a nossa realidade, então tem que suplementar a vitamina D. Eu mesmo às vezes, quando dou conta, caramba, estou esquecendo a vitamina D, porque isso não é uma coisa que eu uso normalmente em casa, em gota. Eu vou usar no consultório injetável, é muito mais prático para mim. Vitamina D, a Flávia está perguntando, de 43, precisa suplementar. Flávia, eu gosto de trabalhar, isso aí eu estou falando sem te ver, sem ver seu quadro, nem nada. 60, 70, 80, 90 de vitamina D. Agora, uma pessoa que tem uma doença autoimune, dependendo do caso do burnout, uma fibromialgia, muitas vezes eu vou atingir níveis mais altos, tá? Mais alto. 43 não dá para eu falar que está ruim, mas eu gosto de trabalhar, Dia Júnior, com níveis mais altos. Ó, o óleo de lavanda que eu tenho aqui, eu até ganhei. Eu acho que esse aqui é da do Terra. Eu ganhei. Tem uns aqui que foi você que me deu, não foi, Cecília? Uma outra coisa, que aí é conversa, gente. Aí vamos falar de fibromialgia para outro momento, tá? Mas que eu tô adorando. Ó, canabidiol, tá? Mas isso aqui não necessariamente para o burnout. Para fibromialgia, sim. Esse aqui foi um que uma paciente me deu, uma paciente que é representante, e eu gostei, para me ajudou na qualidade do sono. Apagar a luz, ficar no sono. Isso, na verdade, é fundamental, porque senão a gente não produz a melatonina. O estímulo luminoso inibe a produção de melatonina. Então tem que ser quarto escuro, sem luz nenhuma. É pregar essa questão de higiene do sono. Eu falo que a minha qualidade de sono melhorou muito desde o momento que eu deixei de ter televisão no quarto, tá? Por muito tempo eu tive. Aqui dentro da minha casa não tem televisão no meu quarto. Então, assim, a partir daquela coisa, você tá... Ou eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, estou com criança, estou com a Carol, estou vendo uma série, que a gente fica à toa também, é claro. E eu tenho dia que eu acordo, que eu sinto, pode ser dia de semana ou final de semana. Porque para mim não faz muita diferença. Para mim não é sacrifício estudar um final de semana, por exemplo. Ou trabalhar, não em atendimento, mas trabalhar aqui. Mas tem dia que eu me programei para aquilo, eu acordei e não estou sentindo bem. Chuto o balde. Ligo sério, deito no sofá, vou assistir série, vou ver um jogo de futebol, vou fazer outras coisas. Me permito isso. E a gente precisa saber isso. Essa cobrança muito grande, ela tem que ser muito controlada. Então tem esses momentos, nossa, eu precisava montar minha aula de implantes hormonais, eu precisava ler isso, precisava fazer uma postagem, fica agarrado nessa porcaria aqui às vezes do Instagram, que isso é uma ferramenta maravilhosa por um lado, mas tem que tomar muito cuidado por outro. Então peraí, desliga essa porcaria, deixa isso, deixa eu ler um livro, deixa eu assistir uma série mesmo, ficar à toa, com perna pro alto. Então já fiz isso várias vezes. Hoje eu me permito quarta-feira de manhã não atender. Tem quarta-feira que é super corrida e que eu tô atarefado fazendo um monte de coisa às vezes o dia inteiro. Acho que foi quarta-feira passada, eu não atendi ninguém consultório. Fiquei desembolando um monte de função que tinha para poder fazer. Tem dia que eu falo, não, agora eu não quero só ficar com as crianças e ficar à toa em casa. Deixa eu ver o que mais. Nem uso TV mais, tal, Cecília, foi isso mesmo. Aline, hormônios, não. Implante é uma opção, tá? Quem trabalha com implante geralmente é apaixonado porque é um método seguro, um método de ótimo resultado para a imensa maioria, mas não é a única forma, tá? Então, por exemplo, a paciente chegou lá, vamos falar, já que eu estou falando de burnout, falar nesses últimos minutos, tem mais coisas que eu anotei, tá, gente? Pera aí. Chegou com quadro clínico típico de burnout, paciente jovem, testosterona muito baixa. Eu não quero fazer um implante nela que vai durar 6 meses ou 1 ano. Eu dou um pouquinho em gel ou
Como eu sei que o gel vai demorar para responder, faço uma injeção de testosterona específica para mulher. Você não vai comprar essas testosterona de drogaria para fazer em mulher. Então, vou fazer 1, 2 semanas só para dar aquele respiro, sabe? Eu falo que é igual do avião, você pegar o oxigênio, colocar, respira aí um pouquinho. Melhorou? Ok. Você está lá no fundo, afogando, não, coloca um oxigênio aí. Então, muita gente tem esse tratamento de choque inicial. Isso já dá uma resposta muito boa para a maioria, muito boa. Procrastinar, com certeza, é um sintoma muito comum. Deixa eu ver o que mais. Então, causas. Causa o estresse psicológico, igual eu falei. A síndrome da fadiga crônica, que pode vir por Epstein-Barr, que muitas vezes a pessoa não sabe que teve o Epstein-Barr. O próprio Covid, que leva ao que a gente chama de síndrome pós-Covid, mas que o quadro se confunde. Por que eu coloquei no curso de injetável a síndrome pós-Covid? Por que eu já vim fazer lá e falar sobre isso? Porque o quadro é muito parecido com o quadro de burnout. Pessoa chegando com cansaço, indisposição, fadiga, às vezes queda de cabelo, porque o corpo foi muito consumido, todos esses nutrientes foram embora. Diminuição de serotonina eu falei, mitocôndria, ciclo circadiano eu falei. E do tratamento eu fiz até um desenho aqui, ó, tá ridículo para vocês verem, mas que é o seguinte, é uma cadeia. São fatores interrelacionados, não tem um fator único. Então eu preciso, entendam, se eu estou fazendo atividade física, eu estou produzindo endorfina. Endorfina te dá mais prazer. Endorfina ajuda no tratamento da dor. Se você tem uma alimentação extremamente inflamatória, uma alimentação ruim, é importante entender e fazer uma alimentação adequada. E quando eu falo adequada, eu não estou falando em dieta para emagrecer. Eu já tive paciente que chegou no consultório querendo fazer dieta restritiva, que a gente tem opções. Mês que vem a gente até vai lançar um programa específico de emagrecimento, dieta restritiva e tudo. A paciente que eu coloquei hoje emagreceu 5,4 kg em 16 dias, comendo o que ela queria, comendo de 3 horas. Não, dieta restritiva, bem restritiva. Mas esta paciente do burnout, eu não posso criar muita restrição para ela, pelo menos no primeiro momento. No primeiro momento, eu preciso manter, além dos nutrientes, às vezes até um pouco de carboidrato. Então tem paciente que chega e fala assim, eu quero fazer o tratamento que minha amiga fulana fez, que ela emagreceu, foi ótimo. Ok, vamos fazer, mês que vem. Esse mês eu preciso melhorar a sua disposição primeiro. Então, eu coloquei uma postagem aí, não sei se foi hoje ou ontem, de uma paciente que foi para o quadro de burnout, e ela falou, Dias, tinha 3 anos que eu não conseguia emagrecer, e eu emagreci agora e estou muito feliz. E eu não dei nada específico de emagrecimento para ela. A gente contornou toda essa situação e ela melhorou. E aí, claro, melhora a disposição, faz muito mais exercício, melhora a disposição, consegue seguir a dieta melhor. A questão do psicológico, que tem que ser tratado, hoje em dia a gente usa muito o termo mindset, né? Enfim, tem que entender, principalmente se a causa básica veio disso, tá? A parte bioquímica, que aí é onde eu entro, vitaminas, minerais, os hormônios, a qualidade do sono, e ainda interroguei remédios, porque em algum momento, gente, aqui eu juro para vocês que está escrito remédio, tá? A letra tá horrível, mas tá. Porque em alguns momentos pode ser necessário. Então eu não estou excluindo o uso de remédio. E precisa estar atento ainda, que a pessoa pode sim ter depressão e o quadro estar piorado pelo burnout. Assim como pode ter gente com diagnóstico de depressão, quanto na verdade é o burnout. Então o quadro de depressão, como a carência de nutriente, como as alterações hormonais, se a gente não corrigir, dificilmente vai ter uma melhora importante do quadro. O paciente outro dia, não, mas meu médico falou que não vai mudar nada, fazer o hormônio, tá, como é que tá o tratamento? Você tá bem? Não, ele mudou um monte de remédio, aumentou as doses. Então não tá adiantando. Jordana. Pois é, Jordana, isso aí quarta-feira eu vou lá, nós vamos conversar sobre esse protocolo, tá? Mas isso aí é uma coisa assim, que eu que já trabalhei muito, ainda trabalho muito com a parte de emagrecimento, preciso conversar, a gente precisa passar muito para os pacientes, né? Porque tem gente que chega lá numa fadiga tão grande, uma indisposição, que não dá para criar muita restrição. E é o que você falou, tem gente que faz... E aí tem o contrário. Gente, tem burnout do paciente, entre aspas, tá? Eu vou explicar para vocês, saudável.
Um quadro característico que eu tive foi bem no ano que eu inaugurei a clínica aqui em Juiz de Fora, em 2017, em dezembro. Me procurou um cara novo, tá, de uns 30, 32 anos, com quadro típico de burnout. Tipo, cansaço, indisposição. Fiz os exames. Vitamina C, referência do laboratório, de 5 a 15. A dele, 1,5. E falou, diz, eu tomo 2 gramas, eu tomo 2 comprimidos de esses Redoxon, Seuin da vida, todos os dias. Atleta, tá? Atleta amador, mas atleta de quê? Natação. E a natação que ele fazia era lagoa, mar, 5 km, 10 km que ele fazia. E professor universitário, extremamente estressado. Então, quando eu falei de gente saudável, é o seguinte, a alimentação era boa, ele não tinha um protocolo, mas não era de comer porcaria. Era um cara que fazia atividade física, só que é o que eu às vezes abordo com o paciente. O que você está consumindo de nutriente não está sendo suficiente para o que seu corpo precisa. Então a exigência do corpo dele, um cara de 1,90 m, pesado, forte, o que ele usava de vitamina C não estava sendo suficiente para o que ele gastava por causa do estresse que ele tinha no trabalho, por causa do gasto altíssimo que ele tinha com atividade física. Então a gente precisou suplementar mais. Aí eu precisei ser enfático com ele. Aí, para quem perguntou, foi onde eu te falei, olha, você está usando 2 por dia. Peguei um trabalho científico, ele como acadêmico, professor universitário, falei, olha aqui, se você está tomando 2 por dia, 2.000 miligramas, você está absorvendo, coloquei lá pelo trabalho no melhor dos mundos, 400 miligramas. Agora, se eu te der 15 comprimidos, você não vai triplicar, quadruplicar isso, porque existe um limite. Então nós vamos ter que fazer isso na veia. E foi feito na veia. E testosterona estava baixa, foi feito testosterona. Depois ele melhorou e não precisou mais de hormônio. Porque passado um tempo o corpo dele teve capacidade de se ajustar e de voltar a produzir o hormônio. O sono que estava péssimo melhorou. A nossa testosterona, o pico de produção dela, final da tarde e pela manhã. E aí se começa a entrar em conflito, questão do cortisol, a gente não vai ter uma boa produção. Deu para poder entender? Então, gente, o que eu quero deixar para vocês? Primeiro, que não pensem, para quem for colega médico, principalmente eu vi das meninas que estão acompanhando aí, estão começando, para você, paciente, curioso que está aqui, não pense que quadro de burnout, de estresse, é apenas a questão psicológica. Ela é um pilar fundamental. Mas a gente precisa analisar toda essa parte bioquímica, porque senão não vai ter resposta. Temos que ter uma atenção muito especial nos pacientes com fibromialgia, nos pacientes com depressão, que não necessariamente eu vou chegar e falar, não, que você tem o burnout. Não, mas para avaliar com atenção esses nutrientes. Você tem depressão, sua testosterona está baixa, sua vitamina D está baixa, seu magnésio está ruim, apesar do que magnésio no exame de sangue é péssimo, para mim nesses casos todo mundo deveria usar, então a gente tem que suplementar. Tem que ser usado. Não adianta achar que o solzinho vai produzir vitamina D, que você não vai produzir. É até mais fácil você voltar a produzir a testosterona do que a vitamina D. Tá? Então tem coisas que são muito básicas. Magnésio, vitamina D, testosterona, coenzima Q10. Porque a coenzima Q10 vai atuar na nossa usina de energia, que é a mitocôndria. Tá? Bom, era isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. O resto que eu tenho aqui da aula, só a título de curiosidade. Tá? Outro slide da aula. Então, falando das pessoas que estão aqui com depressão, diabetes, envelhecimento, enfim, que começaram aqui. A questão da tireoide que eu expliquei para vocês. E aqui eu estou falando de tratamento sobre a reposição de nutrientes. Bom, muitíssimo obrigado, tá? Quem passou aí. Quem gostou do tema, aviãozinho, manda aí para conhecidos, colegas. Deixa eu ver o que mais que eu ia passar para vocês sobre isso. É entender que quase toda doença crônica, além do intestino, vem muito dessa alteração, dessa questão do estresse, tá? Meu amigo Rodrigo, na cardiologia, então, impressionante.
Carolina, muito obrigado. Tá sempre acompanhando aí, Zeca. Muitas vezes sim, você consegue zinco e magnésio. Eu falo que a alimentação é sempre os 3 pilares mais importantes: controle do estresse, atividade física e alimentação. Ou seja, são 3 pontos onde eu nem entro, né? Não entro assim. Alimentação é nutricionista, atividade física é educador físico, e o lado do estresse, seja psicólogo, yoga, o que for. Porém, muitas vezes com a alimentação, para alguns pacientes não vai ser suficiente, a gente precisa sim suplementar. Principalmente o magnésio, tá? Zinco a gente até consegue fontes boas, mas magnésio, o solo brasileiro é muito pobre em magnésio. Então, eu parto do princípio que se tem quadro clínico, precisa suplementar. Só de curiosidade, no curso que eu fiz de injetável, eu peguei uma página, para você que não é da área, de um livro assim, que é uma bíblia da medicina. Não tem estudante de medicina que não tenha passado por ele, que é o Guyton. Todo estudante de medicina passou por ele. E lá fala como carência de magnésio, por exemplo, a fadiga. E ninguém prescreve magnésio, ou pelo menos não prescrevia, para um paciente que chega com queixa de fadiga. 1% do nosso magnésio está no sangue. Então a gente não consegue ter uma boa avaliação. É o que eu falei, às vezes eu peço para ter uma noção. Eu falo para o paciente assim, se está normal, está ruim. Se está ruim no exame é porque está péssimo. Tá? Natália, ó, novembro, a gente já está começando até a fechar as vagas, tá? Pro de implante lá, a Priscila deve entrar em contato contigo aí. Edirce, boa noite para todo mundo. Euclides, meu amigo, vai ficar gravado sim, fica aqui no meu Instagram e pode mandar pra galera aí. Boa noite para todo mundo, o Instagram já vai derrubar, que já deu aqui 1 hora. E também segunda-feira tá na hora de dar uma descansada para eu não entrar no burnout. Semana que vem tem mais, a gente anuncia aí o que vai ser, com quem vai ser. Lembrando, amanhã, Dia Mundial de falar do Alzheimer, um tema importante que a gente pode vir conversar depois. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Dúvidas pode enviar aí, que o que eu conseguir responder para vocês eu vou estar mandando por direct. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.